Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre o combate ao idadismo. O que é que será idadismo, não é? Já pensou qual será a origem do termo? O termo é uma tradução literal da expressão inglesa ageism, que significa prática discriminatória com base na idade. E para nos falar deste assunto, vamos estar à conversa com o coordenador da Aging at Coimbra, que visa, não é, a valorização do papel do idoso na sociedade e a aplicação de boas práticas em prol do seu bem-estar geral e de um envelhecimento ativo e saudável. O seu principal objetivo é melhorar a vida dos cidadãos idosos na região centro do nosso país, através de melhores serviços sociais e cuidados de saúde, assim como da criação de novos produtos e serviços inovadores e de desenvolvimento de novos meios de diagnóstico e terapêuticas. Vamos estar então a conversar hoje com o professor João Malva, não é? Investigador, coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e coordenador do consórcio Aging at Coimbra, a quem agradeço, não é, por estar aqui connosco, não é, falar sobre este tema tão importante. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é um prazer seguramente partilhar algo do que tem sido a nossa experiência no consórcio Aging at Coimbra, de modo a valorizar todas as idades e a pessoa, que é de facto o mais importante. O mais importante. No entanto, antes de iniciarmos a nossa entrevista, estão convidados aí desse lado a acompanhar uma peça onde vão perceber como nasceu o Aging at Coimbra, um trabalho conjunto de entidades que têm desenvolvido, que têm desenvolvido tudo, não é, em prol dos mais idosos. Ora, acompanhe. O envelhecimento das populações é atualmente um dos maiores desafios sociais e económicos para as sociedades europeias. A pensar nisso, a Comissão Europeia criou uma parceria para a inovação no domínio do envelhecimento ativo e saudável. É um projeto que reúne parceiros europeus com ideias inovadoras que melhorem a qualidade de vida dos idosos e do qual faz parte o Aging at Coimbra. Fundado por 5 entidades de destaque da região centro de Portugal, o Aging at Coimbra conta com uma vasta rede de membros com boas práticas ou produtos e serviços inovadores que promovem a saúde e bem-estar ao longo da vida. O desempenho do Aging at Coimbra levou a Comissão Europeia a distinguir o centro de Portugal como região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável. A região centro, nomeadamente Coimbra, possui um ecossistema único e privilegiado para o desenvolvimento de boas práticas nesta área. A concentração de recursos que alimenta este triângulo do conhecimento provém de ativos muito valiosos nos domínios do ensino, inovação e investigação. A Universidade de Coimbra, grande produtora de conhecimento, investigação e ensino na área da saúde e do envelhecimento, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e instituições de saúde da região centro, que prestam um serviço que se destaca na área dos cuidados médicos e da assistência, e entidades de investigação aplicada, transferência de tecnologia e incubação de empresas, como o Instituto Pedro Nunes e o Biocant, impulsionadores do empreendedorismo jovem e da economia. Aqui são desenvolvidos produtos inovadores que promovem a independência funcional do idoso, o seu envolvimento na saúde e o combate ao isolamento. Todo este potencial de crescimento, inovação e empreendedorismo da região centro abre um vasto leque de possibilidades de financiamento de novas parcerias e projetos na área da saúde e do apoio social. O Aging at Coimbra é um consórcio em constante crescimento, sempre receptivo a novos membros, projetos e parcerias com outras regiões europeias. Visite-nos em agingcoimbra.pt. Temos assim de ser gratos, não é, pelos anos
que tem dedicado ao ensino e à investigação, não é? Então, João Malva nasceu em Coimbra, não é? Licenciou-se em Biologia, é doutorado em Biologia Celular e possui agregação em Biomedicina. Foi professor de Fisiologia na Universidade do Minho, é investigador, coordenador e diretor do Instituto de Farmacologia e Terapêutica Experimental na Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra. Coordena o consórcio Aging at Coimbra, Centro de Referência Europeu para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Dr. João, exatamente quando e como é que nasce o Aging at Coimbra? O Aging at Coimbra nasce de um processo evolutivo, não nasceu assim por decreto de um dia para o outro e do nada. Em 2012, o diretor da Faculdade de Medicina, à época, o professor Joaquim Murta, desafiou-me para coordenar um gabinete de gestão de projetos, portanto, de investigação, e muito no intuito de alinhar a estratégia de investigação da faculdade com as prioridades europeias para, digamos, a década. E, nomeadamente no Horizonte 2020, que era o programa de financiamento à época. E como neurocientista, conheço bastante bem o ecossistema de investigação e inovação na área das neurociências e também do envelhecimento, fruto da preocupação que temos tido e da investigação que temos desenvolvido em doenças neurodegenerativas, portanto, no envelhecimento cerebral, que inclui patologias como a doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e outras. E, portanto, isso é um processo que, na verdade, se alinhou. Havia uma preocupação de alinharmos com a Comissão Europeia, havia uma preocupação de investigação e, digamos, pontos que se faziam com as prioridades do envelhecimento. E a Comissão Europeia, na altura, tinha identificado o envelhecimento humano e o envelhecimento das populações como um dos grandes desafios da sociedade com que nós temos que nos debatemos e para os quais temos que encontrar solução. E, portanto, foi por aí, digamos, desta interseção de preocupações e de alguma visão estratégica que decidimos criar um consórcio inovador, juntando parceiros numa hélice quádrupla, em que, na verdade, juntamos investigação e ensino, inovação, empreendedorismo, a cidadania, a voz dos cidadãos, mas também as autoridades, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, os hospitais, as unidades de saúde. E a partir deste núcleo fundador, na verdade restrito, criámos uma carta de missão e convidámos muitas outras entidades, aliás, é um consórcio aberto. Qualquer entidade que desenvolva ou implementa boas práticas na promoção da vida saudável e do envelhecimento ativo é convidada a subscrever esse memorando de entendimento, essa carta de missão, e ao longo dos anos fomos agregando vontades, parcerias, e neste momento o Aging at Coimbra tem mais de 90 membros aderentes e fundadores, e é considerado um centro europeu de referência para o envelhecimento ativo e saudável. Portanto, logo em 2012 preparámos essa candidatura à Comissão Europeia, fomos uma das regiões eleitas com o selo da excelência em 2013 e a partir daí foi um processo de crescimento, de maturação e um caminho que se tem feito. Para nós, a questão do envelhecimento tornou-se, de facto, uma bandeira muito importante, não só na perspectiva da investigação, que é de onde partimos, mas pela constatação que Portugal é um dos países do mundo em maior velocidade de envelhecimento. Aliás, estamos no top 3, juntamente com o Japão, com a Itália. E em 2035, se agora somos 23,4% de cidadãos com mais de 65 anos em Portugal, em 2035, 2040 poderemos chegar aos 35%, o que é uma situação verdadeiramente difícil. Não porque tenhamos pessoas a viver mais anos. Isso é tudo menos um problema. Isso é ótimo. Sim. O problema é termos menos jovens, sim, e respostas também menos crianças e respostas. E isto leva-me a outra circunstância, que é o facto do Aging at Coimbra se preocupar com o perfil do cidadão idoso que temos. Porque, como eu disse, viver muitos anos é tudo menos um problema. Se vivermos felizes e saudáveis... Sim. Venham quantos mais vierem, melhor, não é? Sim, exato. O problema é que a maior parte de nós chega aos 50 e tal, 60 anos com várias patologias
que não são inevitáveis, que poderiam ser evitadas, fruto de estilos de vida, fruto de más decisões, fruto do ambiente poluído, fruto de más construções de habitação, de espaços urbanos mal desenhados, etc. As pessoas precocemente é-lhes retirada qualidade de vida. E, portanto, nós temos muitos anos para viver, mas poucos anos para viver com qualidade de vida. E essa é, na verdade, a grande preocupação do Aging at Coimbra, como encontrar o equilíbrio ideal. Mudar mentalidades. Desde cedo. Mudar mentalidades para que as pessoas possam viver muitos anos, mas que o possam viver em plenitude das suas capacidades e da sua felicidade. E essa é uma razão principal para o envelhecimento ser uma das principais preocupações atuais das sociedades europeias, não é? Claro. Muitos idosos, poucas respostas, não é? É verdade. Qual é que tem sido o papel da União Europeia nesta área? Sim, a União Europeia, na verdade, tendo identificado essa prioridade política, também criou instrumentos financeiros para que se criem boas práticas e inovação para resolver esses problemas. Portanto, há aqui uma dupla vertente. Uma é da necessidade de criar respostas para um envelhecimento de má qualidade. A outra é a procura de respostas vai gerar oportunidades para jovens inovadores, com ideias, talentosos, que podem, na verdade, criar inovação e, através da inovação, criar oportunidades de emprego, estimular a economia. Claro. Portanto, há um duplo benefício. Atrás do desafio vem a oportunidade. Portanto, a Comissão Europeia tem dedicado muitos fundos, quer do ponto de vista de fundos dedicados à investigação, mas também, digamos, a ensaios clínicos, a transferência de tecnologia, à inovação tecnológica, precisamente para respondermos a estes desafios de uma sociedade envelhecida. Tanto no anterior programa quadro, Horizonte 2020, como agora no Horizonte Europa. Como é que ajudam a promover a saúde e bem-estar ao longo da vida? O consórcio Aging at Coimbra é uma rede. Portanto, o consórcio Aging at Coimbra não tem como missão determinar as práticas de qualquer outra instituição ou dos agentes do território. Ou sendo uma rede, o Aging at Coimbra beneficia da iniciativa dos seus parceiros. E, portanto, os parceiros beneficiam da existência de uma rede de proximidade, multidisciplinar, portanto, com uma perspectiva holística sobre a vida humana, mas essa rede regional também se liga às redes europeias. E, portanto, os parceiros do Aging at Coimbra beneficiam, digamos, desta colaboração, desta rede colaborativa à escala europeia. E, portanto, podem entrar em projetos internacionais, podem entrar em projetos regionais, mas esta perspectiva do Aging at Coimbra cria múltiplas oportunidades e que vão desde os cuidados em saúde, aos cuidados sociais, às relações intergeracionais, à interface entre a saúde e a vida independente e as tecnologias. Mas voltando à sua pergunta, qual é a grande prioridade do Aging at Coimbra? São todas elas, porque é holístico, mas temos uma preocupação especial com a área da prevenção, a área da educação, a área da educação para a saúde, porque é na prevenção da doença e a manutenção da saúde e, portanto, a promoção de estilos de vida saudáveis que verdadeiramente podemos fazer a diferença para muitas condições humanas em que a medicina não dá ainda respostas suficientemente robustas. Falamos, por exemplo, das doenças neurodegenerativas. Infelizmente, não temos curas verdadeiras para muitas condições. Então, como muitas destas circunstâncias também se relacionam a estilos de vida, e, portanto, na idade avançada, cerca de 40% das condições de doença crónica poderiam ser evitadas se as pessoas desde tenra idade escolhessem certo, escolhessem uma alimentação saudável, inspirada, por exemplo, na cultura da dieta mediterrânica, escolhessem não tomar drogas ou tabaco ou outras, enfim, fármacos, substâncias que são nocivas, e escolhessem praticar exercício físico regular,
ter qualidade no seu sono, ter boas relações sociais, promover a felicidade. Se escolhêssemos um pouco de tudo aquilo que faz bem e deixássemos o mais possível de lado o que nos faz mal, Sim. embora que alguns ingredientes de felicidade são sempre necessários. Claro. Um equilíbrio Em todas as áreas. equilíbrio entre a nossa mente, o nosso corpo, a relação da mente com o corpo e com o ambiente que nos rodeia, quer físico, quer social, é aquilo que é fundamental de ser cultivado, porque a nossa saúde ou doença depende muito destes equilíbrios. Sim. Quando há ali uma disrupção, abre-se a porta. É. Alguma coisa que nós não queremos e, portanto, que temos que travar. E, portanto, promover vida saudável desde tenra idade é a melhor das respostas no momento que podemos dar para criar uma sociedade mais harmónica, mais saudável, em que as pessoas vivam muito e vivam bem. Bem. E, portanto, é preciso educar para a saúde. Sim. Literacia. Sim, literacia, exatamente. Já referiu os membros que fazem parte, no fundo, dessa rede do aging, não é verdade? Porquê é que escolheram o Centro de Portugal como centro de referência? Nós somos da Universidade de Coimbra e, portanto, há aqui uma relação de proximidade, naturalmente. Coimbra, sendo central no país e tendo uma universidade de referência, tem também outras características interessantes, nomeadamente a relação com os municípios é interessante, a relação com os hospitais é também uma relação de referência, nomeadamente o Hospital Universitário, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que agora se chama assim, mas sempre foi um hospital universitário. Sim. A relação com o Instituto Pedro Nunes, enquanto, digamos, plataforma de transferência do saber, a criação de novas tecnologias, de inovação, de criação de empresas, é uma relação muito especial. E é nesta dinâmica que se cria o que chamamos um ecossistema de conhecimento e de inovação que permite gerar boas práticas inovadoras. Não se trata só de fazer práticas que vão ao terreno. Temos muitas práticas que vão ao terreno. O problema é que para o desafio, a importância, a magnitude do desafio que temos pela frente, com os números que se projetam, nós precisamos de soluções verdadeiramente inovadoras, que vão muito além daquilo que é o habitual e que tragam um grande benefício, ou seja, que tenham escala. E essas soluções só podem emergir de um meio baseado no conhecimento e na inovação e na investigação. É por isso que este alinhamento com o ensino avançado, com a investigação, é fundamental para criar, digamos, um lastro sólido de conhecimento, de inovação que depois é levada à sociedade. E, portanto, o ecossistema local à volta de Coimbra e da região centro é muito favorável à proliferação destes projetos e destas ideias inovadoras. E também é necessário uma certa proximidade entre os agentes. Por exemplo, à volta do Aging de Coimbra, nós conseguimos ser admitidos na maior parceria público-privada na área da saúde na Europa, chamada a KIC, Comunidade de Inovação e de Conhecimento, EIT Health, portanto é o EIT, que é um Instituto de Inovação Health de Saúde, portanto a inovação em saúde, e isso deve-se muito a este triângulo do conhecimento, de que aliás o filme fazia referência. E Coimbra, a região centro, foi, aliás, em Portugal, a região que tomou a liderança desse processo, ou pelo menos tomou a primeira iniciativa e que inspirou outras regiões, tanto em Portugal como na Europa, a seguir um modelo parecido para criar estas comunidades. Consegue-nos dar exemplos práticos naquilo que se destaca na área do ensino e da investigação? Sim, podemos dar muitos exemplos. Olha, um dos projetos, vou falar do ensino, por exemplo, além, digamos, do ensino muito sólido que temos na área das ciências da saúde, da medicina, da enfermagem, da psicologia, das ciências do desporto, mas também, digamos, das engenharias, das tecnologias, das ciências fundamentais e, digamos, também da natureza e tantas outras áreas, porque a Universidade de Coimbra tem essa perspectiva de ser muito holística. Além dos programas normais de licenciatura e mestrado e, portanto, de graduação, claro,
temos programas bastante robustos na área do doutoramento, digamos, nesta área da saúde e envelhecimento. Nomeadamente, coordenamos, a Universidade de Coimbra e eu próprio, um programa europeu com 18 universidades e vários hospitais e várias empresas, um programa europeu de formação de doutoramento em envelhecimento, com alunos provenientes de muitos países da Europa e, portanto, um programa de mobilidade em formação avançada em envelhecimento, inovação e empreendedorismo, porque são, digamos que, tópicos que bebem uns dos outros, nesta perspectiva de contacto ao mundo, abertura ao mundo, ou seja, formar profissionais que também são cidadãos do mundo e que sabem entender as diferenças e que sabem adaptar às circunstâncias locais, mas que também saiam fora das paredes típicas da universidade e saiam dos laboratórios, mas vão aos hospitais, vão às aldeias, vão às vilas, vão às ruas e, portanto, a universidade fora de portas na própria região, mas também fora de portas na Europa, com mobilidade entre países e entre áreas do conhecimento. Esse é, por exemplo, o exemplo, portanto, a Escola de Doutoramento em Envelhecimento, a EIT Health. Temos agora, por exemplo, um outro projeto na área da investigação, mas é uma investigação focada também, digamos, na aplicação prática na vida dos cidadãos. Tivemos um projeto, temos em curso um projeto financiado pelo Horizonte Europa, com um outro rede, digamos, de envelhecimento na ilha de Creta, portanto, na Grécia, e que é uma parceria entre duas redes, o Aging de Coimbra e essa rede na ilha de Creta, à volta da instituição que é Forth, associada à Universidade de Creta. Esse projeto, chamado Excellence Hub, são, digamos, nós de redes de excelência, procuram inspirar os cidadãos em adotar estilos de vida saudáveis, inspirados pela cultura da dieta mediterrânica. Em Creta foi onde a dieta mediterrânica foi primeiramente descrita. E, portanto, toda a bacia do Mediterrâneo tem elementos desta dieta que não é só alimentação, que não é só alimentos frescos, de proximidade, mais de base de vegetal, de frutas, de cereais, de peixe, pouca carne vermelha, poucas gorduras, digamos, de origem animal, muito azeite. Não é só a alimentação, é também os comportamentos, o sentar à mesa com os amigos, o partilhar a refeição, o conversar, o poder, o praticar exercício físico, atividade, sermos tudo menos sedentários, mas também promovermos muito as relações sociais, a partilha e a partilha da felicidade, que é basicamente do que nós falamos. E, portanto, este é um outro projeto muito interessante em que tem elementos de investigação sobre os benefícios da dieta mediterrânica, da cultura da dieta mediterrânica, para um envelhecimento de qualidade, ou seja, compreendermos como é que as nossas células envelhecem e os nossos tecidos e órgãos envelhecem, para podermos evitar aquilo que é o mau envelhecimento. Sim. Procurarmos formar novas gerações de profissionais com uma abertura para esta perspectiva do envelhecimento, da inovação e do empreendedorismo, procurar também criar oportunidades para startups e empresas para lançar no mercado produtos que ajudam ao envelhecimento de qualidade e um projeto que nos é muito caro, dentro deste grande projeto, que é desenvolver um veículo móvel para oferecer aos cidadãos uma bateria de testes para avaliar a qualidade dos seus estilos de vida. Isto já vem de um projeto anterior, que também é financiado pela outra plataforma, o EIT Health, e agora, portanto, no próximo ano, nós iremos para o território, quer nas regiões urbanas e periurbanas, mas também nas pequenas vilas e aldeias de territórios de baixa densidade, digamos, nas franjas das serras, das terras de Sicó e por aqui, pronto, pelo interior do país, em que vamos bater à porta dos cidadãos e oferecer uma avaliação de estilos de vida completamente gratuita e livre, muito no sentido de percepcionar o que é que está bem e o que é que poderia ser melhorado no comportamento de cada pessoa e capacitar a pessoa com informação científica que lhe permita fazer as escolhas certas, mas informadas pelo próprio. Não é? Porque não é porque alguém nos diz que devemos fazer assim
que nós vamos fazer assim. Sim. O importante é que, ouvindo quem nos diz era bom que fizesse isto ou aquilo, nós possamos compreender o porquê e então tomar uma decisão fundamentada sobre se sim, isto é o caminho que eu quero ou não. E isso é, sem dúvida, um passo muito grande, não é? Para aumentar a longevidade, não é, das pessoas, Sim, não é? claro. Não é? Da sua saúde. A longevidade com saúde. Com Ou seja, saúde, exatamente. muitos anos de vida, mas muita vida para esses anos. Exatamente. E realmente é um assunto que não pode ser esquecido, não é? Deixar esquecido esta realidade tão importante da nossa sociedade. Claro. Não é? Claro. Bom, nós estamos mesmo a finalizar esta primeira parte. Já voltamos para retomar a nossa conversa. Já sabe, fica aí. Ou não demore muito para estar na nossa companhia aí desse lado para acompanhar esta segunda parte, que com certeza será de ajuda muito grande para nos prevenirmos, não é? Uma forma de prevenção, de vivermos uma vida com qualidade de vida, com saúde e podermos envelhecer de forma saudável. Até já. Então, muito bom dia. Regressamos a esta segunda parte do nosso programa. Para si que começou a acompanhar o nosso programa a partir de agora, vamos falar ainda e entrar neste tema ainda, mas o tema hoje é sobre combate ao idadismo. Para isso temos estado à conversa com o professor João Malva, investigador coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, coordenador do consórcio Aging at Coimbra, e enquanto neurocientista e gestor de redes na área do envelhecimento, coordenou e coordena projetos europeus. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências, publicou pelo menos 180 artigos científicos e vários capítulos. É consultor científico da Fundação La Caixa para o programa Sénior e para o programa Sempre Acompanhados. Então, na segunda parte, vamos entrar no idadismo, mas não sem antes a nossa rubrica. Então, hoje, aqui na nossa rubrica, não é? Temos aqui Graciela Reis, que vai aplicar, não é, esta rubrica na Ana Cláudia. Não é? Graciela, membro da comunidade, Ana Cláudia também, há poucos meses em Portugal, vão aqui fazer aqui um teste prático, não é? Relacionados um pouco com este tema da idade, não é? De envelhecer também de forma saudável na aparência, mas a Graciela vai nos explicar tudo. Sim, bom dia a todos que nos acompanham. Sempre esse tema da idade, né, do envelhecimento, causa preocupação, assim, vem as rugas, as marcas de expressão e sempre é um convite da gente cuidar da nossa pele, né? Fazer uma rotina de limpeza, de hidratação. Então, todo procedimento estético usado com equilíbrio, né? Porque também na perspectiva do nosso autocuidado, da gente tocar na nossa beleza e se prevenir, né? E garanto que ajuda a ter ali uma prevenção de rugas, de marcas de expressão, e até a pele mais vistosa, mais assim, né? Saudável. Então, vamos imaginar que aqui a gente não vai poder fazer a lavagem do rosto com um sabão próprio para o rosto. Então, aqui, né, vamos imaginar que a Ana Cláudia já lavou o rosto e, em seguida, aplicar, assim, uma água micelar que vem disso tudo, ó, tá espirrando. Isso aqui é marca de supermercado, gente. A questão não é ter produtos caros e tal, é a gente ter a disciplina. Aí a água micelar ajuda a limpar. Fecha os olhinhos. O batom que tá mais difícil. Tenta aí tirar um pouquinho do restante só do batom, que enquanto eu vou pegando aqui, que o segundo passo é a gente usar um sérum, como se diz, que contém geralmente ácido hialurônico, vitaminas também, para fortalecer as fibras do rosto. Saiu.
Aí aqui vou pedir para você espalhar, e importante, com movimentos para cima, para ajudar a gravidade. Pode fazer assim. E a dica é usar os dedos sem ser o indicador, porque o indicador é um dedo que pesa mais. Então utiliza os outros dedos assim, fazendo movimentos para cima. Isso. No rosto todo, na testa, assim no pescoço. Ok? Muito bem. Ó, rapidinho. Então, para quem também tem as olheiras, essa região também precisa ser bem hidratada. E aí, em seguida, coloca para a área dos olhos. E fazendo sempre movimento, assim, para cima, né? Ajudar a lei da gravidade. Então. Ótimo. E, por fim, assim, esse creme é bem encorpado, então tem que ser pouquinho mesmo. E aí agora um creme de hidratação. Então foi limpeza, vitamina para a área dos olhos e agora hidratação na testa. E tá acabando, gente. E por fim, protetor solar. Eu uso protetor solar para o rosto há anos. E esse daqui, assim, também é um que adapta a cor da pele da pessoa. Peraí, que ele é bem líquido. Então, colocar aqui, você vai pegando com o dedo. Pode chegar aqui. E além de alimentação, beber bastante água, né? Tudo isso vai ajudar sempre também a manter o viço da pele. E é basicamente isso. Aí depois seria o passo da maquiagem básica do dia a dia, só um pozinho, mais um lápis, um batom. E tá feito. Olha como ele adapta a cor do rosto e já dá um outro ar, não é? E protege com o tempo, não é? Com o calor, mas não só com o frio Não, tem que ser mesmo no frio, não tem é? que a gente colocar protetor solar no rosto todos os dias. Para não ser agressivo. Pode ser. Então é isso. Então é questão de disciplina que começa a fazer rapidinho e pensando no autocuidado e na sua beleza. Muito obrigada, Graciela. Muito obrigada, Ana Cláudia, por este momento de beleza. Até ao próximo programa. Obrigada. Então, para quem não esteve na primeira parte, aí desse lado, a acompanhar o nosso programa, vamos recapitular sobre o que estivemos a falar, sobre o Aging at Coimbra, e no qual, nesta segunda parte, nos iremos focar sobre o conceito de idadismo. Então, em 2012, a Comissão Europeia, através da European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, lançou um convite público para a admissão de novos parceiros. Neste âmbito, a Universidade de Coimbra apresentou compromissos de implementação de programas de intervenção no domínio do envelhecimento, que serviram de substrato para a candidatura da região de Coimbra e da região centro de Portugal, a região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável. Então, venha daí e vamos acompanhar então esta segunda parte. Doutor João Malva, então vamos entrar aqui no combate, não é? Combater o idadismo. Como define o idadismo e qual a sua importância no contexto atual? Bem, o idadismo, na verdade, é de alguma maneira o produto de uma sociedade cujos valores se foram deteriorando, muito promovido pelo consumismo, por uma sociedade muito capitalista na procura, digamos, da produtividade, do rendimento, criou aqui algumas assimetrias em que a pessoa é muito entendida em relação ao seu potencial de criação de riqueza ou enquanto produtor de riqueza. E quando, de alguma maneira, a pessoa já é menos produtiva ou é entendida como tal pela sociedade, de facto, por vezes, há o quase sentimento de parecer que é um pouco descartável. E essa
para mim é uma das principais forças que conduzem esse sentimento de, digamos, de alguma ostracização e de rejeição social que tem a ver com o papel do mais velho enquanto pessoa que já foi pessoa na sua plenitude e que agora já está ali um bocadinho a caminho de um canto. E isso é tudo menos aquilo que se deseja, naturalmente, porque primeiro, nós temos de ter a consciência de um princípio de vida muito simples, que é: velhos somos todos nós. Somos aqueles que já, enfim, cuja idade já permite ter a distinção de ser velho, e somos todos os outros, aqueles que não são, mas que aspiram a ser. Ou seja, não há um limite para se começar a ser velho. Exato. Num sentido, somos sempre jovens, ou noutro sentido, somos sempre velhos ou aspirantes a ser velhos. E o pior que se pode desejar a alguém é que não venha a ser velho. Portanto, se o pior que se pode desejar a alguém é que não venha a ser velho, naturalmente que ser velho é um estatuto. E é um estatuto que, na verdade, carrega sabedoria, que carrega sensatez, que carrega emoções e sentimentos refinados pela idade e a ponderação da idade. Portanto, o papel da pessoa de maior idade deve ser nuclear na sociedade, enquanto pilar que deve inspirar a transmissão dos saberes e dos valores para as gerações mais novas, que nem sempre têm essas preocupações, fruto das ocupações do dia-a-dia, mas que se devem inspirar, digamos, no saber amadurecido pelos dias dos mais velhos, para, digamos, cultivar esses valores e esses sentimentos. Portanto, a partilha do amor, a partilha da sabedoria é algo que se deve beber também dos mais velhos. Além de que os mais velhos têm uma vida inteira de dádiva à sociedade. E continuam a ter. Nós temos que combater a ideia de que, pelo facto da pessoa estar a chegar à idade da reforma ou de até já se ter reformado, que já pode ser dispensada da sociedade. Tudo menos isso. Exato. A pessoa pode deixar de ser trabalhador por conta de outra, mas passa a ser trabalhador por conta própria. Passa a ser o empresário do seu tempo. Verdade. E dos seus valores. E pode gerir o seu tempo e os seus valores em benefício de si próprio e da restante sociedade. O ajudar em voluntariado, o ajudar na educação dos mais novos, no acompanhamento, o ajudar os outros mais velhos. E o ajudar a criar novos negócios, incluindo, portanto, mesmo reformado. Sim. Portanto, temos que combater muito fortemente essa ideia de que, de alguma maneira, ser-se mais velho é um estatuto menor. Não, é um estatuto maior. Como dizem os espanhóis, são los maiores. E los maiores, sendo os mais velhos, são centrais na sociedade. Portanto, nós temos fortemente que combater essa ideia absurda do idadismo, que é profundamente desumana, desde logo. Discriminatória, não é? Discriminatória e desumana. E qual a importância de debater o idadismo nas instituições de ensino e investigação? É muito importante, precisamente por tudo isto que eu já fui dizendo, porque não há nenhuma circunstância que nos leve a achar que, pelo facto da pessoa ter mais anos, que tem menos valor. Não, tem mais conhecimento. É claro que, em muitas circunstâncias, também temos que perceber quais são os limites daquilo que cada um pode fazer. É natural, é como os atletas. Um atleta pode estar no seu pico de rendimento máximo, mas, inevitavelmente, vai, com a idade, perder capacidade. Todos nós vamos perder capacidade. Um futebolista não vai conseguir. Um futebolista, está muito em moda. Ou os políticos, agora com o presidente Biden. Verdade. Faz parte. Nós é como as folhas da árvore. As folhas da árvore, da folha caduca, por exemplo, a ginkgo biloba, que é uma árvore lindíssima, com aquela folha em leque, e que é muito verde, vibrante na primavera, depois fica um verde mais maduro e depois começa a mudar para tons de amarelo e castanho e finalmente cai. Porque em todos nós a nossa folha vai cair. Mas neste processo
há uma beleza em cada dia, em cada fase, que é preciso saber valorizar. E como eu dizia, inevitavelmente, com a passagem dos anos, a folha vai ganhando tons de amarelo e, portanto, não vamos ter tanta força física, tanta agilidade, tanta destreza física, mas também mental. E, portanto, é natural que chegue ao dia em que nos vamos reformar de uma determinada função, porque já não a podemos desempenhar no plenitude das nossas funções. Como estávamos a dizer, o caso do Presidente dos Estados Unidos da América é um exemplo claro. Por muito que se queira e que se valorize a pessoa, chega o dia em que não somos capazes de fazer aquela atividade bem. Claro. E, portanto, temos que saber dar o lugar ao outro. Mas não é esse facto que nos tira a capacidade de desempenhar outras funções. Exatamente. E, portanto, temos que saber ajustar a bota com a perdigota. Exatamente. Para que tudo continue a funcionar como deve ser. E, sobretudo, se calhar também há alguns casos dessas pessoas maiores, não é? Os maiores, que no decorrer da sua vida acharam que tinham muita energia e viviam talvez muito focados com aquilo que é os resultados, que não é sempre mau, mas esquecemos do tal equilíbrio, não é? E se calhar puderam também ter alguns percalços e também poder ensinar esses mais novos a equilibrar, não é? Claro. Porque eles aprenderam que a determinada idade houve ali um aviso do corpo que, não é? Não é verdade? É verdade, absolutamente. E, portanto, essa experiência, esse saber amadurecido pelos dias tem que saber ser interpretado por cada um de nós e pelas instituições para que nós trabalhamos ou instituições da nossa sociedade, têm que saber ser entendidas como fases naturais de uma evolução. E, portanto, por exemplo, alguém que está à beira da reforma numa empresa deveria ser devidamente enquadrado na empresa, de maneira a reduzir ou adaptar de algum modo as suas funções para poder permanecer a trabalhar em felicidade e bem-estar. Exato. Sem sentir o fardo de que já não estou a ser capaz de fazer tão bem, pode fazer outras coisas. Exato. Uma das quais é transmitir o seu conhecimento aos jovens que, entretanto, entram nas empresas. Exatamente. Porque um dos dramas que nós assistimos é a perda dos saberes. Muitas empresas e muitas atividades, digamos, nesta trajetória, perdem-se saberes que são irrepetíveis, porque alguém, entretanto, que era detentor único de um determinado capital de saber, se reformou, enfim, deixou a ligação com a empresa. E, portanto, nós temos que saber aproveitar as diferentes idades para fazer esta elo de ligação social, esta cadeia de transmissão. De integração e de inclusão da pessoa mesmo, claro, nessa fase. Claro. Não é? E de adaptar esses horários. Gostei muito da sua expressão do tempo. Claro. Não é? A gestão do tempo e dos valores. Até porque, repare, uma das coisas profundamente erradas, na minha perspectiva, que sou um cidadão e só me estou a pronunciar como cidadão, para mim, uma das coisas profundamente erradas é esta lei do tudo ou nada no mercado laboral. Como se nós fôssemos 100% eficazes numa determinada função até às 24 horas daquele dia em que chegou por decreto a nossa reforma. E parece que daquele minuto em que nós éramos totalmente competentes para o minuto seguinte que passámos a ser totalmente incompetentes e fomos do máximo para o mínimo sem nenhuma transição. Era muito importante que essa preparação para uma nova fase da vida, a que nós chamamos reforma, mas que é uma nova fase da vida, fosse feito de modo gradual. Fosse feito de modo gradual para adaptar, na verdade, as circunstâncias do trabalho à pessoa e à empresa, mas também permitisse precisamente isso que eu referi há pouco, que é a transmissão dos saberes e dos valores para novos colaboradores. E isto põe-se a muitos níveis, naturalmente. E os desafios estão dos dois lados, em fazer compreender não só o empregador, não é? A entidade empregadora, mas também a pessoa
Sim, maior que é um desafio, é um dos principais desafios. É uma mudança de paradigma, repare, é uma mudança de paradigma que tem muito a ver com a educação e com a apropriação de novos conceitos para o qual muitas vezes a sociedade não está preparada. Não está preparada porque as pessoas não estão preparadas, porque interiorizamos desde tenra idade que os valores que governam a nossa vida são determinados tipos de valores, muito materiais, devo dizer. Sim. E, portanto, se a sociedade tem interiorizado estes padrões, naturalmente as organizações vão reagir às forças da sociedade. Isto é como na política. Sim. Os políticos decidem quando o povo decide que é preciso decidir. E é em função da cultura, da educação, dos valores da própria sociedade que as organizações necessariamente se vão adaptar para absorver essa energia. Portanto, é muito importante que nas escolas, nas instituições, da sociedade civil, nas instituições, nas associações, que de algum modo, e nas famílias sobretudo, que haja a apropriação de novos valores, onde o valor da vida passa a ser central. E o valor da economia e de outros valores que são importantes, mas que podem ser secundários em relação àquilo que é verdadeiramente único, que é o valor da vida. E o valor da vida e de tudo o que significa a dignidade que envolve esse conceito de vida. Sim, sem dúvida. Então temos aí muitas desmistificações, não é? É um processo de desmistificação. Sim. E que é um processo que leva o seu tempo, não é? Claro. É por isso, diante dessa rede, não é, de tantos grupos envolvidos, de vários saberes, não é? E desta forma assim também ajudar a promover uma imagem positiva do envelhecimento na sociedade, Sim. não é? E o que é que me poderia dizer em relação às políticas públicas mais eficazes no combate ao idadismo? Olha, desde logo, eu diria, as políticas públicas deveriam privilegiar precisamente esta fase da transição da vida laboral para a outra vida social que vai além daquele dia da reforma. E, portanto, preocupações públicas que têm a ver com a transição para a reforma, com o apoio às famílias, com, por exemplo, um outro tópico que é urgentíssimo, o dos cuidadores informais, o permitir... Porque, repare, como é que um profissional pode desempenhar um trabalho eficiente e digno quando sabe que tem um familiar... É verdade. Desamparado em casa, Sim. ou com demência, ou com uma incapacidade. E, portanto, a sociedade tem que encontrar os mecanismos de permitir a cada um de nós viver a vida nas suas diferentes dimensões, incluindo a laboral, de uma maneira digna, em que cada um diga, quando se deita ao fim do dia e que pensa sobre a sua vida e sobre o seu dia, digo, eu fiz, de facto, e faço aquilo que está ao meu alcance para encontrar o equilíbrio máximo entre aquilo que é o meu ser, a minha pessoa, a minha família e toda a sociedade, porque é destas relações entre as pessoas que, na verdade, se faz a nossa vida, não é? É verdade, Se não fossem as outras pessoas, o que é que era a vida de cada um de nós? Era um grão de areia no deserto, não é? E, portanto, é preciso... Estamos a viver numa sociedade cada vez mais com Exatamente. E, portanto, temos essa diminuição de relação interpessoal. Claro, e temos que valorizar aquilo que são as relações entre as pessoas, que é de facto um elemento absolutamente fundamental do nosso bem-estar. Mas se eu referia, por exemplo, em relação a políticas públicas da transição para a reforma, podíamos falar de políticas públicas de valorização da família, políticas públicas de valorização dos espaços urbanos e de inclusão para todos os cidadãos, portanto, o de não criar barreiras à inclusão de todos, incluindo os mais velhos, à mobilidade no espaço urbano, ou, digamos, ao acesso aos serviços de saúde. Que pobreza maior há do que impedir uma pessoa pobre de ter cuidados de saúde? Sim. Isso é uma pobreza de espírito sobre uma pobreza material. E, portanto, o ter a possibilidade de cada um de nós
ter o apoio social básico, igual para todos, com todas as oportunidades, porque todos nascemos iguais. Sim. Pois claro, uns trabalham mais, outros trabalham menos e naturalmente aí farão diferenças. Mas há um mínimo para a dignidade humana que é transversal e igual a todos. E, portanto, as políticas públicas têm que saber refletir isso. Digamos, o combate às desigualdades, o combate à pobreza, o acesso aos medicamentos, o acesso à saúde, o acesso à educação e depois, por exemplo, o combate à solidão. Porque eu toco neste assunto porque é um assunto particularmente impactante nos dias que correm. Porque com este desequilíbrio entre o aumento de pessoas mais velhas e a diminuição dos jovens e as migrações, os fluxos migratórios, sim. mais e mais pessoas ficam sem rede social. Vão envelhecendo. Desde logo, envelhecer tem um custo muito grande, que é os nossos próximos, da nossa idade, alguns vão ficando pelo caminho e, portanto, nós vamos ficando com menos e menos e menos parceiros. Sim, é verdade, vamos ficando sozinhos. Claro, e muitos, os nossos filhos saem, os nossos familiares saem, os nossos amigos, entretanto, Exatamente. também saíram porque veio o turismo de habitação e às vezes ficámos sozinhos no nosso bairro. E, portanto, a solidão não desejada é extremamente penosa para as pessoas. Porque nós somos seres sociais e, portanto, nós precisamos da relação com as pessoas, do apoio com as pessoas. Precisamos de alguém com quem partilhar um pensamento, uma angústia, uma ambição, um sonho. E quando esse alguém não está lá, de repente, somos um peixe dentro de um aquário só. Um peixe sem outros peixes não é um peixe, é um animal incompleto. E uma pessoa sem as outras pessoas também é um animal incompleto. Portanto, temos que fazer esse combate à solidão porque ela é extremamente penosa sobre o equilíbrio cérebro, mente, corpo e é digamos, desencadeia essa condição, ela própria desencadeia outras complicações de saúde, fruto das alterações hormonais e metabólicas e inflamatórias que vai induzir no nosso corpo. Portanto, é para mim também, para muitas pessoas, naturalmente, uma prioridade. Como construir uma sociedade que vai envelhecendo, e sobre isso não há fórmulas mágicas, mas como construir com equilíbrios para evitar estas situações que são tão penosas depois para a condição de cada um. Para a condição de um país, não é? De uma sociedade. Sim, claro. Não é? Do mundo. Não é? E estava-me a lembrar também, estamos mesmo a terminar o nosso programa, estava-me a lembrar, falava dos medicamentos e das terapias que às vezes são tão necessárias, não é? Sim, claro. E que são de acesso às vezes tão difícil, não é? E são tão necessárias de recuperação, de saúde e mobilidade e tudo, e de auxílio à mobilidade, não é? Mas foi muito interessante aquilo que toda a envolvência que trouxe sobre o assunto neste programa. Estamos mesmo a terminar, professor. Eu ia deixar estes últimos minutos, são 2 minutos, para deixar um apelo, deixar uma mensagem a quem está lá em casa sobre este tema, sobre esta prevenção. Sim. Não, a mensagem que eu deixo a cada um de nós, a cada um de vós que está a seguir este programa, é que cultivem a felicidade. Cultivem a felicidade porque, ao cultivar a felicidade, estão a cuidar do vosso bem-estar, mas também estão a cultivar o bem-estar daqueles que vos rodeiam e, na verdade, o bem-estar de toda a sociedade. E, portanto, esse cultivar do bem-estar, da felicidade, deve ser algo que deve ser inspirador no dia-a-dia, desde muito tenra idade. Inspirar as crianças, inspirar os jovens adultos e os adultos, de modo geral, todos nós, para ter cuidado com as escolhas de vida no dia-a-dia. Evitar aquilo que nos vai condicionar negativamente a saúde. Promover aquilo que nos vai fazer bem. Promover, como eu disse, essa felicidade. Porque as más escolhas de vida vão ter uma fatura a pagar. Um dia mais tarde, quando formos mais velhos, seremos necessariamente o produto daquilo que foi termos decidido comer bem ou não comer bem, dormir bem ou não dormir bem,
fazer disparates ou não fazer disparates, prejudicar a nossa saúde ou valorizar a nossa saúde, praticar exercício físico ou ficar sentadinho sempre a ver programas de televisão, que também são importantes, mas não pode ser só. Exatamente. Não pode ser só. E, portanto, é preciso cultivar os estilos de vida e é preciso educar cada um dos cidadãos para que façam as escolhas certas. Se o fizermos, vamos conseguir construir uma sociedade mais harmónica e seguramente vamos responder melhor aos desafios da sociedade, porque, por exemplo, Portugal será dos países da União Europeia aquele que vai ter o maior desequilíbrio entre o número de cidadãos muito idosos e o número de cidadãos em idade produtiva. De todos os países da União Europeia, em 2060, 2050, se nada for feito, vamos ser o pior dos cenários na União Europeia e temos que nos preparar antecipadamente, criando uma sociedade mais saudável. Nós queremos que a vida esteja em primeiro lugar, não que a economia esteja em primeiro lugar, porque a economia sem vida não funciona. Não funciona. Muito obrigada pela sua Muito presença. obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer também, Muito foi um obrigado. gosto. Muito obrigado também por ter estado desse lado e despeço-me, não é? Despeço-me até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.